é a diferença entre aprendizado de máquina, inteligência artificial, deep learning e todas as outras variações que o pessoal chama de object detection, algoritmos de aprendizado de máquina? O que é cada um desses itens, né? Assista esse vídeo que você já vai entender a diferença entre cada uma delas. Bom, para a gente entender a diferença entre cada um desses termos, a gente precisa entender também da onde eles surgiram, né? E aí a gente vai perceber o que cada um desses termos são de fato, tá? E o primeiro termo aí, eu acho que o mais abrangente de todos esses aí é a inteligência artificial, tá? E inteligência artificial foi um termo cunhado, na verdade, o pessoal, a primeira vez que foi dito esse termo de maneira um pouco mais científica, né, foi justamente numa espécie de workshop, né, feito aí por grandes pesquisadores da área de computação, de linguística, da parte de cognição, né, engenheiros. Então, foi um termo que foi pela primeira vez, dizem, né, que foi pela primeira vez referenciado aí num documento, num negócio chamado Dartmouth Conference, né? E aí o pessoal se reuniu, eles fizeram uma espécie de workshop onde reuniram aí grandes nomes da época, né, isso em 1956, para pensar sobre o desenvolvimento de máquinas pensantes, né? Então, só para vocês terem uma ideia, né, tá aí algumas das pessoas que frequentaram, né, o Dartmouth Conference, né? Eles são considerados os pais da inteligência artificial, né? E aí, nesse documento já existia rede neural, já existia algumas partes de lógica cognitiva, né? E aí o pessoal juntou, fez uma espécie de brainstorm e elaborou um documento, né? Onde eles definem IA, né? Isso aqui é a placa comemorativa de 50 anos desse evento, né? Então, diga-se de passagem, eles chamam isso aqui do primeiro uso, né, do termo inteligência artificial, ou de maneira um pouco mais científica, né? Então, e aqui está o documento, né, que definiu a área naquele momento, tá? Mas quando a gente pensa um pouco aí em desenvolvimento de pesquisa e de ciência, né, as coisas não são tão estáticas assim, né? Elas mudam com o tempo. Então, a área evoluiu, né, e começou a englobar um monte de coisa, um monte de ideias, um monte de conceito, né? E isso foi tomando forma aí do que hoje a gente chama de inteligência artificial, que é uma área gigantesca, cara, que tem aplicações em quase tudo hoje, né? Eu acho que em boa parte dos eletrônicos aí você consegue imaginar uma versão que tenha algum algoritmo de IA funcionando ali por trás, né? Então, para a gente poder situar vocês com relação ao que é inteligência artificial, né, a gente precisaria entrar em definições e mais definições do que é inteligência, do que é... E é algo bastante complexo, né? Na verdade, a própria área aí tem suas divergências, né? Dependendo do livro que você pega para ler sobre o que é inteligência artificial, eles vão divergir, tá? Então, se você está aí escrevendo a sua tese, a sua dissertação, e você precisa referenciar, né, algum lugar a ideia de inteligência artificial, eu sugiro que você procure pelo Dartmouth Workshop, tá? Lá é o começo de tudo, né? E aí, no livro do Russell, né, um livrinho verde aí bastante conhecido, verde depende da edição,
ele tem bastante referências a essa história construída da área de inteligência artificial, né? Então, essas coisas foram mudando com o tempo, tá? Então, hoje, a gente chama a inteligência artificial, né, de uma grande área onde engloba um monte de coisa, tá? Não é só algoritmos de redes convolucionais, não é só... Cara, tem um zilhão de coisa aí que é inteligência artificial, né? E aí eu vejo até bastante gente aí confundindo, né? Eu já vi muita gente de xadrez falando que o Lila Zero é inteligência artificial e o Stockfish não é. Na verdade, os dois são. Então, existe um certo problema aí na literatura para a definição dessas coisas, tá? E de fato não é fácil, tá? Varia muito aí de como isso é feito, tá? Então, procure aí o livro do Russell, que lá tem um pouquinho de história que vai te ajudar, né? Uma referência legal é essa referência aqui do Dartmouth, para falar de inteligência artificial. Mas a área mudou, não é mais a mesma, né? Contando aí um pouquinho de história, quando eu fazia doutorado, havia-se muita... A inteligência artificial... Originalmente a inteligência artificial foi feita para tentar desenvolver seres inteligentes, assim como seres humanos, né? Você tinha lá os filmes de ficção da época, né? Muito derivados aí dos livros de Isaac Asimov, né? E aí, o que aconteceu por um período aí na área de inteligência artificial é que ele meio que se descolou um pouco dessa ideia de construir máquinas que pensam como seres humanos. Ele foi muito mais para o que funcionava na época, que eram métodos estatísticos, né? Métodos bastante fundamentados em probabilidade e coisas do tipo. E, na verdade, percebeu-se que já não era tão artificial a inteligência, assim, era basicamente um método de otimização estatístico, muito provavelmente, né? E aí, lá em São Carlos, onde eu fiz a minha formação, né, existia o pessoal não gostava muito desse termo, inteligência artificial, porque ele não remetia tanto à ideia de um ser inteligente. Era muito mais uma inteligência computacional, né? Se você for olhar, hoje existe o LABIC, que é o meu laboratório de coração aí. Eu fiz minha graduação, mestrado, doutorado nesse laboratório. E lá a gente utilizava o termo inteligência computacional, né? Porque ele já meio que era desprendido aí da ideia de inteligência artificial, tá? Então, hoje existe um diagrama de Venn, né, que tenta dar uma organizada nisso, mas não siga isso tão à risca, porque as coisas mudam, tá? Então, pode ser que daqui a alguns anos, daqui uns 10 anos, daqui uns 5 anos, isso aqui já não seja desse jeito, tá? Então, o que acontece hoje é que a grande área é IA, né, que tem 1 milhão de coisas, ele tem intersecção com várias outras áreas, como robótica, como a parte de cognição, a parte de psicologia, a parte de neurociência. Ele tem uma intersecção com um monte de área, tá? É difícil você falar assim, isso aqui é inteligência artificial, tal. Novamente, depende do livro que você adota para você definir inteligência artificial, tá? Então, o que normalmente é aceito é que aprendizado de máquina ele está dentro de inteligência artificial, né? Normalmente, tá? E aí, às vezes, alguém pode falar assim, mais ou menos, não é? Mas na área de computação isso é bastante aceito, né? Muita gente define como inteligência artificial uma sub-área de ciência da computação. E aí existem pessoas de estatística, existem pessoas de diversas outras áreas que tentam puxar um pouco a área para o seu lado, mas a gente, como computeiro, a gente acredita que inteligência artificial é de computação, tá? E aí a gente tem aprendizado de máquina. Então, por muito tempo, aí nas décadas de 60, 70, a gente tinha aí os chamados sistemas especialistas, né? Que era uma maneira de você codificar conhecimento com um negócio chamado uma pessoa chamada engenheiro de conhecimento, uma base de conhecimento, motor de inferência. Você fazia isso muito utilizando Prolog, né?
E aí existe a limitação que todo esse conhecimento era feito manualmente, né? As pessoas iam lá e tentavam extrair esse conhecimento dos especialistas, né? E isso era muito chamado de inteligência artificial, né? E aí a área foi evoluindo e existe um grande esforço de pesquisa em transformar, na verdade, resolver esse gargalo de aquisição de conhecimento. E aí criou-se, né, a área de aprendizado de máquina, né? E aí o termo aprendizado de máquina acho que ficou bem forte, né, quando o Mitchell lançou o livro dele em 1997. É um livro bastante famoso aí, se você procurar na literatura aí, Machine Learning, Tom Mitchell, cara, é um livro fantástico, tá? Com bastante fundamentos, com bastante técnicas, mas lá existem algoritmos que até hoje são muito utilizados hoje, como o KNN, tem árvore de decisão, aprendizado por regra. Ele fala, tem um capítulo até de falar de teste de hipótese, coisa que as pessoas hoje não fazem direito, né? E isso é de 1997, né? Então, o aprendizado de máquina foi essa ideia de pegar e converter esses algoritmos de inteligência artificial que consigam aprender sozinho. E aí é isso que surge o aprendizado de máquina, né? E aí, naquele período, na verdade, redes neurais é um negócio da década de 50, até antes do Dartmouth Workshop, já existia gente propondo a ideia de rede neural, tá? Tudo bem que é na década de 50, mas foi alguns anos antes aí do próprio Dartmouth, né? E aí então, aprendizado de máquina são todos esses algoritmos que aprendem, né? Novamente, a definição depende do livro que você pega, né? Mas se você pegar o livro do Tom Mitchell, ele vai falar assim, que está relacionado a uma máquina que aprende com... Na verdade, ele define lá que você tem que definir uma métrica, um experimento, você tem que definir... ele define alguns termos, né, para ele poder tentar falar assim, ó, existe uma máquina que tem uma métrica, que ele tenta melhorar essa métrica, e ele aprende se ele conseguir melhorar essa métrica, tá? Mas e aí existem vários algoritmos que fazem isso, né? A aprendizado de máquina não é restrita a redes neurais, mas a gente tem árvore de decisão, a gente tem KNN, a gente tem SVM, a gente tem uma pancada de algoritmos, né? E hoje a área é dominada pelas redes neurais, né? E nem sempre foi assim, né? Na década de 90, no começo de 2000 ali, redes neurais era um negócio assim que ninguém queria muito mexer por causa dos problemas de máximos locais, né? E aí falava assim, não aprendia direito. Tinha o SVM, que, cara, é super legal, ele aprende muito bem até hoje, né? Só que é feito para dado tabular, né? E aí eis que em 2006, 2007, né, surgiram aí as primeiras redes que usavam a ideia de uma operação de convolução, tá? Quem fala que convolução nasceu em 2012, na verdade, com a AlexNet, na verdade, se você olhar na literatura, vem antes desse período, até mesmo antes de 2006, se você fuçar um pouco mais a literatura, né? E aí, redes neurais é um subconjunto, é um dos algoritmos de aprendizado de máquina, tá? Dentre os vários que a gente pode ter, né? E hoje é o exemplo mais proeminente disso aí. E aí existem, dentro de redes convolucionais, né, eu acho que o exemplo mais famoso aí é a Multilayer Perceptron, surgiram as redes profundas e redes convolucionais, né? E aí muita gente fala assim, mas professor, rede profunda, rede convolucional é a mesma coisa. Cara, não é, né? Rede convolucional é aquela rede que tem uma operação de convolução, né? E redes profundas são redes neurais que normalmente fazem uso de convolução, tá? Hoje em dia isso já tem mudado um pouco, e que são profundas, porque até então rede neural dificilmente você podia passar de 3, 4 camadas, porque você não conseguia fazer o trem convergir, né? Então a coisa foi crescendo cada vez mais, e hoje eu posso montar esse diagrama aqui, né? Mas pode ser que daqui a alguns 5, 6 anos esses caras aqui tenham mudado, tá? Não é necessariamente isso,
Então é bastante complicado eu me expor e falar assim, é assim, porque é fácil alguém dizer, ah, não é assim, né? Porque as coisas mudam, tá? Mas hoje é o que a gente acredita, né? Inteligência artificial, aprendizado de máquina, redes neurais, redes profundas e redes convolucionais, né? Você pode ter redes convolucionais rasas, né? Que são as shallow nets aí, em processamento de linguagem natural. Na verdade, mais especificamente em text mining, a gente tinha muito disso, né? Então, as coisas dificilmente passavam de três camadas aí, não era bem uma rede profunda, mas que usava convolução, né? E aí com o BERT e modelo de atenção, a coisa tem mudado aí bastante, tá? Bom, então é isso. Espero que tenham gostado aí. Deixa o seu like se esse vídeo faz sentido para você, se você gostou, se o que eu te expliquei fez mais sentido agora para você, o que é cada um desses itens, né? E aí espero você aí na próxima semana com o próximo vídeo. É isso aí e valeu!